Varrer a casa é apenas um dos muitos serviços que a Janaína exerce diariamente. O trabalho como doméstica sempre foi o seu ganha-pão. Desde a minha infância, porque eu fui criada pela minha avó e ela era empregada doméstica em uma casa que, como eu fui criada com ela, ela me levava. Assim como a Janaína, e de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, no Brasil existem aproximadamente 6 milhões de trabalhadores domésticos. A gente recebia tipo assim, uma roupa, um perfume, uma coisa, que era a nossa forma de pagamento. Em 2023, apenas 1,9 milhão exercem suas atividades com carteira assinada. Em 2022, eram 1,5 milhão trabalhando de forma registrada. Apesar da alta nos registros de emprego, o Brasil ainda luta contra uma marca antiga, a escravidão. Quando você entra, a própria auditoria do Ministério do Trabalho não pode entrar numa casa por uma denúncia. Ela precisa ter mais informações, né? Ou a própria trabalhadora precisa ser a denunciante. Então, isso complica demais. Além disso, a violência psicológica e afetiva que essas mulheres têm, porque muitas são superexploradas, mas têm contrapontos, são, por exemplo, tem relações de compadrio, muitas patroas são madrinhas dos próprios filhos das trabalhadoras. A Secretaria de Inspeção do Ministério do Trabalho e Emprego mostra que o Brasil registra 6 casos de trabalho escravo doméstico por mês. Apesar da escravidão contemporânea não ser a mesma que a escravidão vivida por anos no Brasil, ela ainda guarda resquícios da época. 63% das pessoas escravizadas são mulheres e negras. Essa foi a realidade vivida por Dona Maria Isabel, também já na infância. Aos 8 anos de idade, eu fui trazida lá do meu lugar de origem, né, que é Central do Maranhão, hoje é Central, antes ele era Guimarães. Lá foi tipo assim, terra de escravo colonial, então sempre ter pessoas na casa para trabalhar e sem ganhar nada. E aí essa pessoa, dona desse casarão, né, disse para minha mãe que ao eu nascer, sendo menina, era para ela entregar para ela. Então, eu lavava a louça, eu enchia a água. Os mais velhos me batiam, né? Me batiam, ela também me batia, me chamava de porca, de preta nojenta. Em geral, a pesquisa de comunicação percorre. Buscando entender toda a problemática, a professora doutora Flávia Moura, do Departamento de Comunicação Social da UFMA, realiza há 2 décadas pesquisas acerca da temática a partir do Grupo de Estudos em Trabalho Escravo Contemporâneo, o GETCOM. Nesses anos que a gente começou a pesquisar, a gente começa a observar que tinha uma questão de gênero dentro do fenômeno do trabalho escravo contemporâneo que a gente não se debruçava muito. E talvez esse movimento da própria ciência que a gente está tendo agora, das interseccionalidades, né, de uma atenção maior a essa questão de gênero, raça e classe, a gente resolveu dar luz a essa pesquisa, mas com relação às mulheres no contexto do trabalho escravo. O artigo 149 do Código Penal Brasileiro caracteriza o trabalho escravo contemporâneo pelos seguintes elementos: trabalho forçado, jornada exaustiva, condições degradantes e servidão por dívida. Os principais estados de origem dessas trabalhadoras são Maranhão, com 16,4%, o Pará, com 12,8%, Minas Gerais, 10,6%, a Bahia, com 10,4% e São Paulo, com 10,2%. Voltando-se para a realidade estadual, o GETCOM tem desenvolvido a pesquisa Trajetórias de Mulheres no contexto do trabalho escravo contemporâneo, das trabalhadoras escravizadas à rede de enfrentamento no Maranhão. A pesquisa tem sido realizada a partir da vivência no Sindicato das Trabalhadoras Domésticas do Maranhão, o Sindoméstico.
A gente está atualmente com 2 frentes de trabalho de campo. Uma é essa em parceria com o Sindoméstico e outra é essa em parceria com o Centro de Defesa de Açailândia. Uma é mais ligada ao trabalho escravo doméstico e a outra é mais ligada a qualquer forma de escravização. E ali, no caso, as mulheres de Açailândia são mais esposas, mães de trabalhadores migrantes, né, que acabam caindo na questão do trabalho escravo. A gente tem visto que é um debate que tem surtido um efeito para os pesquisadores, para os trabalhadores de maneira geral, e tem gerado discussões que visam a gente a questionar o que é o Brasil mesmo, né? O que é a produção científica no nosso país, no sentido de entender a continuidade desse problema, como trabalho análogo à escravidão. A Divisão para a Erradicação do Trabalho Escravo do Ministério da Economia também tem trabalhado no sentido de diminuir o número de pessoas escravizadas no país. Segundo o órgão, de 2017 a 2021, foram registrados 43 resgates. De Central do Maranhão, Isabel foi deixada em outra casa em São Luís. Alguns anos se passaram e ela foi resgatada pelo próprio irmão. Ele passou lá, exatamente na hora que eu estava na janela. Ele passou e me conheceu. Hoje é sindicalista e luta para que os direitos de outras trabalhadoras domésticas sejam respeitados. Janaína, mesmo trabalhando desde criança, diz não aceitar ofensas e sonha com uma maior valorização em seu ambiente profissional. Que elas não atuem de desaforo, não levem assim desaforo para casa, não dá, pede conta, não dá para mim, a senhora me distratou, e se a pessoa distratar, chama ela, respeito é bom, e eu gosto, eu quero que a senhora me respeite, do tanto que eu lhe respeito. Apesar do aumento das denúncias, os órgãos de erradicação precisam da ajuda da sociedade. Para registrar qualquer tipo de reclamação a respeito de condições análogas à escravidão em serviços domésticos, entre em contato com o Ministério dos Direitos Humanos, discando 100.